Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Rita e este é o meu cantinho literário, onde falo de livros que li e dos livros que quero ler. Hoje trago-vos um vídeo de opinião sobre uma obra que li recentemente, uma obra da Jodi Picoult, o segundo livro para o projeto organizado pela Dora Santos Marques e pela Sandra Souza, que é o Ler Jodi Picoult. A segunda obra que elas escolheram foi esta, o Change of Heart, em português, na tradução para Portugal, Em Troca de um Coração. Esta é uma edição pocket, um livrinho pequenino, uma edição pocket. Se ainda não conhecem este projeto, ainda estão muito a tempo. É como eu disse, esta é a segunda obra, foi a leitura do mês de julho. O projeto começou em junho, portanto, quem ainda não está familiarizado com o projeto é seguirem o canal da Dora ou da Sandra, e elas têm lá vídeos a explicar, mas basicamente todos os meses escolhem um livro da Jodi Picoult. Quem tem Booktube pode publicar um vídeo de opinião. Quem tem o Instagram, normalmente eu vejo as meninas a darem a sua opinião sobre a leitura que fizeram. A Jodi Picoult tem imensas obras, ela já escreveu imenso. Não sabemos muito bem quais são as obras que se vão seguir. Neste momento apenas sabemos qual é a obra escolhida para agosto, ainda não sabemos as restantes, mas é isso. Bom, em relação ao Change of Heart, primeiro que tudo, este título é super bem conseguido em inglês, porque tem um significado ambíguo, pode ser interpretado literalmente, ou seja, a troca de coração, não é? A troca de um coração, que é o título em português, ou então com o sentido de mudar de opinião, mudar de ideia, voltar atrás numa decisão que se tomou. E os dois significados encaixam-se perfeitamente no que é esta história. Esta obra é escrita a 4 vozes, tem 4 narradores. Cada capítulo, e são capítulos muito pequeninos, tem um narrador diferente. Temos a June, a Maggie, o Michael e o Lucius. No entanto, a estrela desta obra, deste romance, a personagem principal, chama-se Shay-Born. O Shay-Born é um homem que foi condenado por homicídio, por ter matado 2 pessoas. Ele foi condenado a morrer morrer eletrocutado. Portanto, ele estava condenado ao corredor da morte, ao death row, não é? E a história começa 11 anos depois de ele ser condenado em tribunal. Portanto, ele já está, quando começa a nossa história, já está há 11 anos à espera para morrer. Depois temos June, uma das narradoras. June é uma mulher que tem um historial com Shay, ou seja, o Shay matou a filha dela, a primeira filha, e matou o marido dela, um polícia, na casa onde esta família vivia. Portanto, a June obviamente odeia Shay-Born, não quer ter nada a ver com ele. No entanto, as suas vidas acabam por se cruzar novamente, 11 anos depois. Isto porquê? Porque Shay decide e insiste em doar o seu coração. Já que vai morrer, ele aceitou que vai morrer, ele quer doar o seu coração à filha sobrevivente, à filha mais nova, à Claire, a filha da June. Quando os homicídios ocorreram, a June estava grávida de uma menina, da Claire. A menina neste momento já tem, na altura da narração, já tem 11 anos e a miúda sofre de um problema gravíssimo de coração. Ela está muito doente e precisa urgentemente de um dador de coração, mas obviamente dadores de coração não surgem do pé para a mão, ela já espera algum tempo e não lhe resta muito mais tempo. O Shay vê essa notícia na televisão e ele decide que é ele que vai doar o coração dele. Ele quer a salvação, de certa forma. Ele sabe que errou ao matar aquela menina e quer, de certa forma, compensar a mãe salvando a segunda filha. Ao ler isto, o meu primeiro pensamento foi, ok, não vejo como é que isto seja possível, não é? Mesmo que sem formação específica na área, em medicina, eu acho que todos nós temos noção que o corpo de uma criança facilmente não é compatível, não tem o tamanho suficiente para aguentar, para levar com o transplante de um coração de um adulto. E o Shay é um adulto. Portanto, facilmente os corações não são compatíveis. O coração dele não é compatível com a Claire. No entanto, convenientemente nesta história,
o coração do Shay, eles acabam por depois fazer, já não me lembro bem, mas acho que fazem testes, já não me recordo muito bem, e o coração dele é perfeito para a Claire, encaixa na perfeição. Ele pode, se houver autorização do tribunal, ele pode ser dador doar o coração dele. O problema aqui, ele está condenado ao corredor da morte, não é? Ou seja, a morrer por injeção, com uma injeção letal. E a partir do momento em que isso acontece, o coração dele deixa de ser possível aproveitá-lo para seja quem for. O coração fica num estado em que não serve para outra pessoa, não é? A solução passa por ele morrer por enforcamento. Mas para isso é preciso autorização do tribunal. E é aqui que entra Maggie. Maggie vai ser a advogada dele. É a mulher, é a advogada que vai para o tribunal e vai defender. Ela vai tentar convencer o juiz de que Shay segue uma religião, que eles nunca conseguem bem identificar qual é a religião, mas ele segue uma religião, ele acredita que se ele conseguir doar o coração dele, ele alcança a salvação. Ele não tem problemas nenhums em morrer, mas ele precisa para ele próprio da salvação. Isto é a forma como a advogada consegue contornar as leis para tentar que ele morra por enforcamento em vez de morrer por uma injeção e o coração dele ser aproveitado para salvar a Claire, a filha da June. Depois temos também outro narrador que é o Michael. O Michael, na altura da narrativa, ele é padre e ele entra aqui como conselheiro religioso de Shay. No entanto, à data do julgamento do Shay, ele não era padre, ele foi um dos membros do júri que ajudou a condenar o Sherborne. Portanto, neste romance temos uma narrativa com... temos relatos e descritivos de factos religiosos muito, muito forte. A religião aqui está muito presente. As várias religiões estão aqui muito presentes nesta obra. Shay é até mesmo, devido a várias situações que acontecem, ele é visto um pouco como um potencial... como tendo poderes divinos, de certa forma, porque crê-se a certa altura que ele ajudou a curar um dos presos, o Lucius, um dos nossos narradores, que sofria de leucemia. E a certa altura, apesar de, obviamente, não haver... de leucemia não, ele padecia de SIDA. Ele era seropositivo. E apesar de não haver cura para tal doença e de ele estar há algum tempo sem tomar medicação, ele de repente parece que está curado. As análises dizem que ele já não tem quaisquer vestígios da doença. E acreditam ter sido Shay com algum poder especial, divino, sobre-humano, que conseguiu curar. Há vários relatos de situações que dão a entender que Shay é um ser, é uma pessoa especial. Especial no sentido divino. Portanto, temos o Michael, que o visita várias vezes na prisão e que é o conselheiro religioso dele, e que fala e que ajuda a Maggie, a advogada, a tentar ganhar em tribunal e conseguir realmente que a morte seja por enforcamento. E depois temos o quarto narrador, que é o tal Lucius. O Lucius é um dos presos. É um homem que foi preso por matar o próprio namorado. E é um homem muito doente. Enfim, eu sinceramente acho que é uma personagem que, para mim, para a minha experiência de leitura, não fazia propriamente grande falta aqui nesta obra. Portanto, temos aqui uma mãe com um conflito enorme, porque, por um lado, ela tem uma filha, a Claire, muito doente, a precisar urgentemente de um coração. Tem um dador desse coração, não é? Que pode salvar a filha, mas ao mesmo tempo o dador é o homem que assassinou o marido dela e a filha mais velha. Portanto, aceitar ou não aceitar este coração.
A June inicialmente rejeita em absoluto. Ela vai falar com o Shay à prisão e as coisas não correm bem. Mais tarde ela acaba por aceitar o coração. Entretanto, a certa altura já é a própria Claire, já internada, já muito doente, que quando descobre que o dador dela é o homem que matou a irmã que ela nunca conheceu, porque ela ainda estava na barriga da mãe, não é? Que é o homem que matou a irmã e o pai, portanto ela não quer de forma nenhuma aceitar o coração dele, porque lá está, o coração não é só um órgão, o coração tem uma conotação muito forte em termos de sentimentos, de emoções, não é? É muito natural rejeitarmos a ideia de ter o coração, o órgão, de uma pessoa que é um assassino, no fundo, não é? Sobretudo quando há laços familiares tão fortes, não é? O assassino de elementos da família. A certa altura na narrativa há um plot twist. Eu já estava assim um bocadinho. Não estava muito entusiasmada com esta leitura. Não estava a ter o andamento que eu desejava, achei um bocadinho morno durante muito tempo. A certa altura há um plot twist e nós ficamos com a ideia de que talvez o Shay-Born não seja o monstro que se pensa, talvez as coisas não tenham acontecido da forma que toda a gente acredita que aconteceram naquele dia fatídico em que ocorreram aquelas duas mortes. Se calhar a história não foi bem contada e se calhar Shay não se soube defender devidamente em tribunal. Eu confesso que não fiquei entusiasmada com esse plot twist porque achei. Não me surpreendeu particularmente. Achei um bocadinho até previsível, de certa forma, assim como o final. O final, para mim, foi absolutamente previsível. Dito isto, esta é uma obra que é muito interessante, porque aborda temáticas como a doação de órgãos ou a condenação à pena de morte, mas que não me entusiasmou por aí além. Não foi das minhas melhores leituras da Jodi Picoult. No entanto, tenciono continuar a ler mais obras e convido-vos a todos também a integrarem o projeto, a participarem no projeto da Dora e da Sandra, o Ler Jodi Picoult. Mas a esta obra em particular eu não dou mais do que as 3 estrelas, 3 estrelas e meia. Fica aqui a minha opinião da obra Change of Heart, Em Troca de um Coração. Espero que tenham gostado. Digam-me se já leram esta obra nos comentários e se gostaram, mais do que eu, eventualmente. E até ao próximo vídeo. Fiquem bem. Beijinhos.